O alarme toca. Por que eu fiz isso comigo? Você escova os dentes. Preciso cortar o cabelo. Sai de casa, procura a chave e não está lá. Eu não consigo fazer nada direito. E então você percebe que não disse nada disso em voz alta, mas alguém disse. Você está sozinho, sem falar, sem fazer nenhum som, e mesmo assim tem uma voz. Uma voz que comenta o que você faz, que repete conversas, que cria cenários que nunca aconteceram, uma voz que sempre está lá. Você já parou para se perguntar, que voz é essa? Desde cedo, a gente aprende a imaginar isso de uma forma curiosa. Desenhos animados sempre mostram a mesma cena, um anjo em um ombro e um diabo no outro, um dizendo o que é certo e o outro dizendo o que é errado, como se existissem duas forças dentro da sua cabeça disputando o controle. Mas isso nunca foi só uma metáfora. De certa forma, isso sempre foi tentativa de representar algo real, porque dentro da sua mente existem sim diferentes vozes, impulsos diferentes, partes que querem coisas diferentes e tudo isso acontece no mesmo lugar. A maioria das pessoas assume que a resposta é simples, essa voz sou eu. Mas não é tão simples assim, porque essa voz não é apenas algo que você tem, ela é algo que o seu cérebro constrói. E em muitos momentos você nem está no controle dela. Essa voz tem um nome, fala interna. É basicamente uma narração dentro da sua cabeça, uma forma de pensamento verbal, como se estivesse falando, mas sem mover os lábios. Ela envolve áreas do cérebro ligadas à linguagem, como o córtex pré-frontal, e regiões responsáveis pela fala. E ela não está ali por acaso. Essa voz ajuda você a planejar, resolver problemas, tomar decisões. Mas será que é assim para todo mundo? Não, nem todo mundo pensa dessa forma. Algumas pessoas quase não têm essa voz interna constante. Elas pensam mais em imagens, sensações, ideias soltas, enquanto outras têm uma narração contínua, como se a mente nunca ficasse em silêncio. Ou seja, essa voz que você considera normal, nem todo mundo tem, mas isso ainda não é a parte mais estranha. Se você parar agora e prestar atenção, vai perceber uma coisa curiosa. Qual é a voz dos seus pensamentos? É a sua própria voz? Você não move a boca, não usa cordas vocais e mesmo assim parece que existe um som. Mas que som é esse? Porque tecnicamente não existe som nenhum. E ainda assim você ouve. Agora faz uma coisa, tenta mudar essa voz, dá um sotaque diferente, faz ela falar devagar ou mais rápido. Se você fala mais de uma língua, tenta fazer essa voz mudar de idioma. Percebe o que acontece? A voz continua lá, você consegue alterar a forma como ela soa. Isso significa que essa voz não é fixa, ela não é algo que simplesmente existe dentro de você, ela é construída em tempo real. E isso levanta outra pergunta, e pessoas que nunca ouviram uma voz? Pessoas surdas que nasceram sem nunca escutar um som, elas têm essa voz dentro da cabeça? A resposta é: depende. Algumas relatam pensamentos em imagens ou em estruturas semelhantes à linguagem de sinais. Outras descrevem algo equivalente a uma voz, mas não como som, e sim como linguagem. Ou seja, essa voz não é realmente uma voz, é o seu cérebro criando uma forma de pensamento que parece uma voz. Mas isso não explica tudo, porque existe um fenômeno conhecido na psicologia. O cérebro pode gerar pensamentos que não parecem vir de você. Em certas condições, pessoas relatam ouvir vozes com clareza, como se fossem externas, mesmo sendo criadas dentro da própria mente. E isso levou a uma pergunta desconfortável: como o cérebro sabe que um pensamento é seu? A resposta está em algo chamado monitoramento de origem. Toda vez que você pensa, seu cérebro marca aquele pensamento como sendo interno, como algo que veio de você. Mas esse sistema não é perfeito, e quando ele falha, o pensamento continua existindo, mas perde a etiqueta de eu. É por isso que em alguns casos a própria mente pode parecer outra pessoa, mas mesmo quando tudo funciona normalmente, ainda existe algo curioso. Você não escolhe a maioria dos seus pensamentos, eles simplesmente aparecem. Você não decide o próximo pensamento que vai ter, ele surge e só depois que você percebe que ele está ali. O que levanta mais uma questão: e você não escolhe o que pensa, porque sente que é você quem está pensando? Neurocientistas já observaram que o cérebro inicia decisões antes mesmo de você ter consciência delas, ou seja, parte do que você chama de eu pode estar apenas assistindo ao que o cérebro já decidiu, e a voz dentro da sua cabeça pode ser mais uma narradora do que uma autora. Mas tem mais uma camada nisso tudo. Essa voz não nasce com você. Crianças pequenas falam sozinhas, em voz alta,
alta, enquanto brincam, repetem frases, simulam situações, como se estivessem ensaiando o mundo. Na década de 1930, o psicólogo Lev Vygotsky sugeriu que isso era essencial para o desenvolvimento. Ao repetir falas de adultos, as crianças aprendem a controlar seus comportamentos e suas emoções com o tempo. Essa fala vai sendo internalizada. Ela entra na mente e se transforma nessa voz silenciosa que te acompanha todos os dias. Ou seja, a voz que você escuta dentro da sua cabeça não começou como sua. Ela foi construída a partir de outras vozes, das pessoas que você ouviu, das conversas que teve, do mundo ao seu redor, e existe até uma forma curiosa de usar essa voz. Algumas pessoas falam consigo mesmas como se estivessem falando com outra pessoa, e em vez de "eu consigo fazer isso", elas pensam "você consegue fazer isso". Estudos mostram que esse tipo de diálogo pode reduzir a ansiedade e aumentar o controle emocional, mas nem toda conversa interna ajuda, porque aquilo que você diz para si mesmo tem impacto real. Pensamentos podem aumentar o seu foco ou destruir sua confiança, podem te ajudar a agir ou te paralisar completamente, e quando essa voz se torna constantemente negativa, ela pode distorcer a forma como você vê a si mesmo. Mas talvez a comparação mais interessante seja com os animais. Animais pensam, tomam decisões, aprendem, mas até onde sabemos, eles não têm esse tipo de narrativa interna constante. Eles não ficam discutindo consigo mesmos, não revivem conversas, não criam cenários imaginários como nós, eles simplesmente vivem. O que pode significar que essa voz não é algo essencial para existir, mas algo específico da mente humana, algo que surgiu com a linguagem e com a capacidade de refletir sobre si mesmo. Mas então, voltamos à pergunta inicial: quem é essa voz? Se você não escolhe o que ela diz, se ela foi construída a partir de outras vozes, e se às vezes ela nem parece vir de você, essa voz é realmente você? Ou é apenas um sistema, uma ferramenta do seu cérebro tentando dar sentido ao que está acontecendo? Se você não controla tudo o que pensa, você deveria acreditar em tudo o que pensa? Nem todo pensamento é verdadeiro, nem todo pensamento é racional, nem todo pensamento é seu. Alguns são impulsos, outros são ecos do passado, outros são apenas ruído. Talvez crescer não seja silenciar essa voz, mas aprender a observar, a questionar, a escolher em quais pensamentos você acredita e quais você deixa passar. Porque no fim, talvez a pergunta nunca tenha sido quem está falando, mas sim quem está ouvindo e quem decide acreditar.